Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Conexão Socesp e hoje trago um assunto eletrizante. Nós vamos falar sobre eczema e a relação com as doenças cardiovasculares. E nada mais justo do que trazermos dois convidados super expert. Ao meu lado eu tenho o cardiologista Dr. Carlos Machado, ele que é formado pela Unifesp, cardiologista pela Unifesp e já participou de diversas gestões como membro da diretoria tanto da Socesp quanto do SBC e vai aqui esclarecer ao povo um pouquinho mais sobre essa relação de eczema e doenças cardiovasculares. Olá, doutor Carlos, seja muito Olá, bem-vindo. tudo bem? Muito obrigado. Eu agradeço o convite da Socesp para participar desse evento tão importante no mês internacional da mulher, né? Muito Estamos aqui bom. para discutir com a doutora Thalita, com você, todos os aspectos a respeito entre a relação entre eczema e doença cardiovascular, que é um tema que assim, é muito pouco abordado e extremamente importante. Muito bem lembrado, o doutor Carlos lembrou que hoje nós comemoramos o mês da mulher. A Socesp tem feito essa relação, trazendo assuntos importantes para que nós possamos discutir com vocês, mulheres, para que a saúde seja sempre muito bem vista, tanto no aspecto de pele, mas, é claro, nunca esquecer do coração. E do outro lado, então, trazemos uma dermatologista, a doutora Thalita Ferreira, que é de Rio Preto, foi formada pela Universidade de Rio Preto, fez clínica médica aqui na USP e fez dermatologia pela Unifesp. Bom dia, doutora Thalita, um prazer estar com a senhora. Olá, o prazer é todo meu, né? Principalmente no meio de cardiologistas, é uma honra, né? Espero representar muito bem as mulheres nesse mês e representar a minha especialidade no meio da cardiologia, né? Que é uma área tão extensa e tão clínica, tão gigante dentro da medicina. Muito bom. E a gente já começa fazendo algumas perguntas para a doutora Thalita. Nós gostaríamos de saber essa relação. Será que existe uma relação entre eczema e doenças cardiovasculares? Conta para a gente um pouquinho aí, doutora. Então, vamos lá. A medicina é uma coisa integrativa desde sempre, sempre foi. E com certeza está tudo interligado, né? E dermatologia com as outras áreas tem muitas conexões. O fato dos eczemas serem inflamatórios, né, causarem inflamação na pele, vai gerar uma inflamação que vai se distribuir pelo corpo todo. E isso, por si só, já se relaciona com os outros órgãos. E o coração ainda não se tinha essa relação muito bem estabelecida. E ainda estão investigando muito. Os trabalhos que surgiram são recentes, de 2016, 2018, e ainda tem muita coisa para se descobrir. Mas já existe uma conexão entre a pele e o coração, não só pelo fato do estresse, né, que a pele causa emocional, da parte estética, mas também no estresse que vai gerar alterações do coração. Então, existe sim uma relação do eczema, que seria um processo inflamatório na pele, que provoca vermelhidão, provoca descamação e coceira. Então, além do incômodo de coçar, de não dormir direito, de estar estressado com aquela lesão da pele, existe uma relação também direta do processo inflamatório com o coração. Muito bom. Querida Thalita, hoje nós temos uma grande dificuldade, né, com os pacientes que nos procuram no consultório cardiológico, dos clínicos, no dia a dia, para que a gente defina, tudo é uma dermatite. Queria que você explicasse um pouquinho essa diferença entre o que é uma dermatite, o que é um eczema, o que é uma psoríase, o que nós podemos classificá-la, até mesmo, muitas vezes, isso é um câncer de pele, é um nevo, você consegue fazer uma diferenciaçãozinha para a gente, para o público que está assistindo a gente em casa? Então, vamos lá. Na medicina, tudo que é it, tudo que tem um sufixo que termina com it, é inflamatório. Então, apendicite, né, uma inflamação do apêndice, miocardite, inflamação do miocárdio, do músculo do coração. Então, na pele, a dermatite
é todo o processo inflamatório na derme, que é uma camada da pele. Então, tudo que fica vermelho, rosado na pele que a gente vê, pode significar um processo inflamatório na maioria das vezes. Então, uma dermatite é uma inflamação da pele. Várias doenças podem provocar uma dermatite. E ela está muito usada como sinônimo, porque muitas vezes é mesmo, tem uma relação com o eczema. Então, quando a gente usa o termo dermatite de contato, uma inflamação por uma alergia de contato com algum produto, alguma coisa, a gente pode dizer eczema de contato. Então, muitas vezes são usados como sinônimo, né? A gente tem a dermatite atópica, que é aquela que está relacionada com a pele seca, que pode aparecer desde bebê na pele, que tem uma ligação muito grande, e isso já se sabia, com a parte pneumológica, com asma, com bronquite, com a parte de otorrino, com rinite, e com a parte intestinal. Então, a gente sabia que esse processo inflamatório estava ligado com esses outros sistemas. Isso já há muito tempo. E a dermatite atópica, ou eczema atópico, agora é o mais estudado aí, que a gente tem até agora na parte cardiológica. Então, como é o eczema mais comum, a dermatite mais comum, os estudos mostraram como principal eczema dentre das alterações cardiovasculares, né? E como o eczema tem uma vermelhidão com processo descamativo, ele é muito confundido com a psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória crônica, que tem um fator genético, então tem história na família de psoríase, e multifatorial, muitos outros fatores envolvidos. Tabagismo, etilismo, medicações, infecções, e o estresse como um fator desencadeador ou piorador da doença. Ela também é vermelha e de escama, por isso que os pacientes confundem muito, né? Por isso que os médicos confundem também. A psoríase já se sabe há muito tempo que ela tem uma relação muito grande com os outros órgãos, com a parte articular, com a parte do olho, provocando inflamação, provocando artrite, inflamação das juntas, né? E provocando alteração intestinal com as doenças inflamatórias. E já se sabe também que quem tem psoríase tem um risco maior de infarto, de alteração cardiovascular, de síndrome metabólica, que são as alterações metabólicas como diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, né, obesidade, sobrepeso, que aumentam a chance de infarto, de doença cardiovascular. Então, a psoríase já está conectada com a parte do coração. E agora os eczemas estão provando cada vez mais que essa relação também existe com os eczemas. Muito bacana, doutora. Bom, agora vamos trazer o doutor Carlos para também estar fazendo parte desse nosso bate-papo. E a pergunta para o doutor Carlos: existe uma relação entre estresse emocional e doenças cardiovasculares, doutor? Sim, sempre existiu essa relação entre estresse e doença cardiovascular, porque toda vez. E hoje, a maioria da população vive nos grandes centros urbanos e, em função da violência toda, as pessoas estão cada vez mais tensas, mais estressadas. Muitas vezes, quando o paciente vai no seu consultório, você fala: olha, você tem que mudar o estilo de vida, tem que parar de fumar, fazer atividade física regular, manter o peso dentro do normal, e controlar o estresse. A pessoa fala: doutor, tudo isso tem jeito. Controlar o estresse é uma coisa difícil. E realmente é uma coisa difícil, né? Então, as pessoas hoje têm que... Eu costumo falar que a arte de viver está exatamente em nós aprendermos a conviver com as tensões do dia a dia, que não é uma coisa muito fácil, mas que a gente tem que buscar isso, né? E o estresse, além de aumentar o risco cardiovascular, e como a doutora Thalita falou, ele também pode ser um fator agravante das doenças de pele, como o eczema. E o eczema ele tem uma relação, como ela falou, tem algumas publicações recentes mostrando uma associação entre o eczema, que é uma doença inflamatória, com as doenças cardiovasculares. Então, assim, a pessoa que tem um eczema moderado a grave, ele tem um risco de 40% a 50% mais de ter um infarto, de ter uma angina estável, que é uma dor no peito, que aparece com esforço, melhora com repouso, de ter fibrilação atrial, que é uma arritmia grave que a gente tem no coração, e
e 40% a 50% o risco de morte cardiovascular, além de 70% de aumento do risco de ter insuficiência cardíaca, de ter uma falência do músculo do coração. E por não ter o acidente vascular cerebral, que é o derrame, como ele não tem uma relação muito grande com o processo inflamatório que leva a essas doenças, ele tem um risco 20% a mais, quem tem eczema, de ter acidente vascular cerebral. Então, você vê que existe uma relação direta entre o fato de ter eczema, que é uma doença inflamatória, e ter doença cardiovascular. E esses estudos, eles fizeram uma correção para os fatores de risco, tipo hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo. Isso dá uma atenuada, mas mesmo assim mantém o risco. Então, doutor, quer dizer que o cardiologista, então, ele não tem apenas que pegar o estetoscópio e ir direto no coração, ele pode muitas vezes diagnosticar um eczema na pele e fazer essa relação, essa conexão. Apesar de que assim os eczemas têm uma prevalência pequena, quer dizer, um número não muito grande na população, esse percentual varia de 7% a 10%, como aumenta o risco, isso é um problema de saúde pública. Então, uma pessoa que tem um eczema moderado a grave, ele tem que conversar com o seu médico, falar, olha, eu gostaria que fizesse um rastreio para a doença cardiovascular, ver a pressão, ver como é que está o colesterol, ver como está a glicemia, se a pessoa fuma, parar de fumar, começar a fazer atividade física regular. Então, tratar essa doença com outro olhar. Além de que as pessoas que têm eczema, o tratamento, na maioria das vezes, depois a doutora Thalita pode esclarecer isso melhor, trata-se com corticoide, e muitas vezes esse corticoide faz aumentar a pressão, faz aparecer diabetes, piora o perfil lipídico, piora o colesterol, faz ganhar peso. Então, a pessoa que está tratando desse eczema, muitas vezes é uma coisa crônica que a pessoa vai tratando pelo resto da vida. Então, cuidado. Então, tem eczema? Não vê só o olhar do eczema. Né? A doutora Thalita colocou isso no começo, que a gente começou a conversar, que ela é uma médica que trata doença. Né? Então, isso é muito importante, porque esse dermatologista ele vai medir a pressão, ele vai auscultar o coração, ele vai ver o doente como um todo. É uma coisa que vem se perdendo hoje em dia na medicina, é o médico ter uma visão do todo, né? Eu costumo falar que tem muito médico que trata pedaço de gente. A gente tem que o paciente está com eczema, ele pode ser uma pessoa estressada, hipertensa, diabética, e não sabe de nada dessas coisas. Então, isso é uma coisa que o cardiologista, o dermatologista, o clínico, qualquer médico tem que ter esse olhar. Muito bom. Isso é importante, não é, pessoal? Porque a vida inteira nós aprendemos que nós teríamos que ser cada vez mais ultra especialistas. E hoje nós estamos percebendo que, óbvio, você pode ser um ultra especialista, mas não perder essa visão do todo, né? Olhar o paciente como um todo, como o doutor Carlos está colocando aqui para nós. Vou voltar um pouquinho com a doutora Thalita. Doutora, como é que a gente faz, então, como é que as pessoas que estão nos ouvindo aqui podem fazer esse diagnóstico, olhando para a pele e perceber que tem algo de diferente que faça com que eles procurem um médico? Bom, as lesões, a dermatite e os eczemas, né, que podem acontecer na dermatite atópica, da pele, de alteração da membrana da pele com outros processos inflamatórios, por contato, né, a dermatite de contato ou eczema de contato, que a gente tem quando tem alergia do metal, do brinco, do relógio, de algum produto que a gente usa, do shampoo, da maquiagem, né, também é chamado de eczema de contato. Existem outras formas de eczema, como o eczema dos membros inferiores, o eczema de estase, né, que é do sangue ficar parado, que tem a ver com insuficiência venosa, com as varizes, chama eczema de estase. Todo eczema tem prurido, tem coceira, coça muito. E as lesões, apesar da gente ter o eczema agudo, subagudo e crônico, algumas vezes no começo ele pode ter umas
lesõezinhas que têm água, umas bolinhas d'água, umas vesículas, mas normalmente ele vai ser mais seco, ter escama e vermelho, rosado. Então são lesões da pele que a gente fala que são placas, porque são lesões elevadas, mais grosseiras, mais altas, vermelhas e com uma escama, descamativo, né? E que pode aparecer em qualquer parte do corpo. Tem pessoas que têm eczema só na pálpebra, que pode ser do esmalte, que pode ser o eczema tópico, e aí só fica vermelho em volta das pálpebras. Tem gente que são nas regiões de dobra, pescoço, na dobra do braço, as crianças podem ter atrás do joelho, no bumbum, e tem gente que tem só na palma da mão e na planta do pé, nos dedinhos, normalmente as crianças, que são das polpas digitais. Então, essas lesões vermelhas que descamam, que coçam bastante, são bem característicos do eczema. Muito legal. Bacana, Thalita. Eu quero voltar aqui um pouquinho para o doutor Carlos, perguntar exatamente esse dia a dia dele, não é? No consultório, obviamente, todos os dias nós recebemos pacientes que o estresse é uma das coisas que mais nos preocupa, porque eu acho que 9 em cada 10 pacientes, eu poderia ser ainda sendo bem conservador, né, Carlos? Realmente o estresse é uma das coisas que a gente não consegue tirar. É o estresse do dia a dia, do trabalho, das pressões, do trânsito, enfim, o estresse do dia a dia. Como é que você lida com isso, Carlos, no seu dia a dia, olhando esse estresse, olhando a pele do paciente, olhando algumas manchas e correlacionando essas manchas, esse eczema, com a saúde cardiovascular? Então, veja bem, voltando naquilo que eu já tinha comentado, hoje, como você falou, o médico super especialista, o doente vai no consultório dele, ele está focado naquela doença, naquele pedaço, né, do organismo. E hoje, muitas vezes, as pessoas elas precisam que o médico escutem elas, né? Muitas vezes ela não quer nem que você fala, você precisa escutar, ver o que é que está gerando todo aquele problema, tanto da pele, que pode levar a aumentar o risco cardiovascular. Então, você tem que ouvir a pessoa e ir trabalhando com ela no sentido ou dela resolver o problema que está gerando esse estresse, ou ela aprender a conviver com esse estresse. Muitas vezes você precisa, sempre assim, hoje a gente sabe que em qualquer situação, a abordagem multiprofissional é extremamente importante. Então, toda vez que você... a minha área de atuação principal é hipertensão, mas você vê assim, toda vez que você coloca um profissional não médico nesse circuito, você melhora adesão ao tratamento, controle. Isso vale para todas as doenças, né? Então, se você consegue mandar o paciente para um psicólogo, tem uma equipe multidisciplinar que atende esse doente, você vai ter um resultado melhor. Porque é o que eu falei, muitas vezes você fica tratando aquele pedaço do doente, esquece desse doente como um todo. Então, hoje nós precisamos sempre ter um olhar para o doente como um todo. O que levou ele a procurar essa consulta médica? Por que ele fuma? Por que ele bebe? Por que ele não faz atividade física? Por que ele está com o peso acima do normal? Então, ver o nosso paciente de uma forma integral, né? Para você conseguir ajudar a resolver os problemas dele, resolver o problema da doença de pele e abordar todos os fatores de risco para a doença cardiovascular, que muitas vezes esse paciente já tem e não sabe, né? Porque essas doenças são doenças silenciosas. A hipertensão, a pressão sobe e a pessoa não sabe. Às vezes o diabetes vai aparecer com uma complicação, o colesterol a mesma coisa. Ele não sabe do quanto mal faz o cigarro, a falta de atividade física, nem o estresse. Se você colocar o cara num programa de atividade física, isso ajuda a controlar o estresse, né? Então, se ele fizer atividade física todos os dias, ou pelo menos na maior parte dos dias da semana, tem estudo mostrando assim, que quando você pega um indivíduo sedentário
e coloca ele para pouco ativo, quer dizer, fazer pelo menos 150 minutos de atividade em 5 dias da semana, você reduz o risco cardiovascular em 66%. Quando você coloca o pouco ativo para moderadamente ativo, você ganha um pouco mais. O moderado ativo para muito ativo, você ganha mais. Mas o maior impacto é tirar o cara do sedentarismo. Então, isso vai ajudar a controlar os fatores de risco para doença cardiovascular, controlar o estresse e pode ajudar no controle da doença de pele que ele está tendo, do eczema. Muito importante, pessoal. E lembrar, obviamente, o doutor Carlos acabou de dizer, das doenças silenciosas. A maioria das doenças graves, não só as cardiológicas, mas também pensando em câncer, são doenças silenciosas. Então, a análise cuidadosa, a busca de um check-up, procurar o médico e lembrar que as doenças de pele, então, por exemplo, se a gente pega numa população com obesidade, com diabetes, com hipertensão, o estresse, ele pode ser um agravante dessas doenças. As alergias alimentares, muitas vezes, trazendo doenças da pele, trazendo as dermatites, como a doutora, nós colocamos genericamente falando, tudo é uma dermatite, tudo é uma lesão aguda, inflamatória da pele, e é claro, o dermatologista tem mais condições de definir o que é cada coisa, mas isso é importante porque o controle dessas doenças, o controle do estresse físico, emocional, a melhora da atividade física, melhora da alimentação, sobretudo, ajudam, necessariamente vão te ajudar a ter uma pele mais bonita, um cabelo melhor, não é, doutora? Bom, como é que é essa contribuição da alimentação, atividade física com a pele? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. Eu acho que, né, eu tenho certeza, na verdade, os estudos já provam, mas a gente, como médico, entendendo fisiopatogenia, fisiopatologia, a gente sabe o funcionamento dos órgãos e como as coisas funcionam, a gente sabe que tem uma ligação muito grande, né? A gente é o que a gente faz com o que a gente come, como eu aprendi numa aula, né? Então, tanto coração, cérebro, rim, né, intestino e pele, cabelos e unhas, né, estão ligados à nossa alimentação. E quanto mais a gente tem uma alimentação, de certa forma, ruim, longe daquilo que a gente sabe que é saudável, das frutas, verduras, dos alimentos saudáveis, mais o nosso organismo sente como inflamação e mais desencadeamento de doenças nós teremos, né? Obesidade, risco de entupir as artérias, risco da gente estar acima do peso, do colesterol, de diabetes, né? De hipertensão. E na pele não é diferente. Então, já está provado que a acne tem uma ligação muito grande com a alimentação. Não é só isso, tem outras coisas. Que a acne da mulher adulta, que acontece depois dos 25 anos, depois que a mulher é adulta, e tem esse nome porque é mais comum na mulher, e pode durar até a menopausa, tem uma relação muito grande com a vida moderna. E aí, de novo, o estresse, que vem junto para todas as doenças. Eu falo que é difícil a gente tirar o estresse do fator de risco dos pacientes, porque hoje no mundo todo mundo está estressado, até as crianças têm ansiedade e estresse, porque a modernidade trouxe aceleração das coisas, né? O meio de comunicação, o celular, tudo é muito acelerado, diferente da nossa época que a gente tinha que esperar. Então, essa ansiedade, esse estresse, na pele, a gente tem doenças que a gente já sabe que são, o estresse é um causador, né? E que a gente tem certeza que ele é um piorador. Então, como em todas as outras doenças, como na parte intestinal, na síndrome do intestino irritável, na parte cardíaca, em todos os setores, né? E a alimentação vem junto, porque junto com tudo isso, com a correria do dia a dia, vem uma alimentação ruim, de ultraprocessados, de alimentos industrializados, né? Não tem mais aqueles alimentos que veio da fazenda, do sítio, só que de São José do Rio Preto, do interior. Então, a gente tinha outros produtos alimentícios, né? E hoje isso está muito diferente. Então, na minha opinião, alimentação e estresse serão os grandes causadores de doença, né? Tanto inflamatória, neoplásica, de câncer, e degenerativas que a gente está vivendo agora com o aumento da expectativa de vida. Bom, muito legal, né, pessoal? A doutora Thalita mostrou que a alimentação e a atividade física não é só importante para prevenir doenças, mas para vocês, mulheres, ficarem sempre lindas, com a pele brilhosa, cabelos, unhas e tudo
sempre bonito. E, claro, os homens também, por que não falar da saúde estética dos homens, mantendo um shape adequado, sem obesidade, diminuindo os riscos cardiovasculares. Ok, pessoal, nós vamos chegar então agora no tratamento, conversar um pouquinho aqui com o Dr. Carlos, como é que nós devemos fazer para prevenir o estresse cardiovascular e, obviamente, não só o eczema, mas como as outras repercussões que nós temos com o estresse cardiovascular. Qual que é a sua orientação no tratamento disso, doutor? Então, veja bem, hoje a gente sabe que a população está envelhecendo, né? Com isso, ela vai tendo mais as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, o colesterol aumentado, obesidade, sedentarismo. Então, veja bem, então, fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dessas doenças é o sucesso, porque assim, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, aquele paciente que tem uma doença de pele, tem um eczema, como foi comentado, eu acho que esse paciente deve ser submetido a um rastreamento para ver se ele tem os fatores de risco para a doença cardiovascular, que vai se somar ao eczema, que é uma doença inflamatória que piora o risco cardiovascular. Então, quando o paciente tinha um eczema, ele ia no dermatologista para fazer o tratamento disso, muitas vezes não tinha esse olhar para fazer o diagnóstico precoce dos fatores de risco para doença cardiovascular. Então, eu acho assim, a pessoa tem uma doença de pele, um eczema, conversa com o seu médico, olha, como é que está a minha pressão? Como é que está a minha glicemia? Como está o meu colesterol? Eu estou com o peso dentro do normal? Orientações sobre como começar a fazer atividade física, se fuma, parar de fumar, se bebe em excesso, diminuir o excesso de bebida alcoólica, manter o peso dentro do normal. Muitas vezes a pessoa está muito fora da meta de peso e que, assim, chegar naquele peso ideal para a altura dele é muito difícil. Faz um projeto assim, de reduzir 10% do peso corporal em 6 meses. A hora que ele chegar, ele atingiu essa redução, aí ele busca ir trabalhando no sentido de chegar dentro do peso normal. Então, mudar o estilo de vida é fundamental para se prevenir as doenças cardiovasculares. Se a gente considerar que a população está envelhecendo, se você não fizer ações de prevenção de doença e promoção de saúde, vai chegar um momento em que nós vamos ter uma população de idosos doentes e que não vai ter sistema de saúde nem público nem privado que vai conseguir atender a essa demanda e muito menos pagar essa conta. E nós já estamos nesse momento. Então, assim, olha, todo momento, toda situação em que a gente puder fazer o diagnóstico precoce desse fator de risco é importante. Então, assim, tem uma doença de pele, a gente costuma falar que a doença cardiovascular, como você não vê, ela é invisível. A pessoa vai construindo um processo arteriosclerótico, que é o depósito de gordura na parede das artérias, sem saber. Então, muitas vezes, a primeira manifestação disso é um infarto. Então, se você tem uma doença de pele e você sabe que isso aumenta o risco cardiovascular, conversa com o seu médico para ele fazer esse rastreamento para os fatores de risco cardiovascular e começar a tratar disso o mais precoce possível, apesar de inicialmente ser assintomático. Muito legal, né, doutor Carlos? A gente percebe claramente e cada vez mais que nós não somos um coração, nós não somos um rim, nós somos um todo. Essa saúde integrativa tendo repercussões em diversas partes do nosso corpo. Então, é tratar o todo, não é? E aí a gente passa a bola de novo aí para a doutora Thalita. Quando a senhora recebe esses pacientes aí com essas manchas, com esses eczemas de pele, qual é o tratamento que a senhora institui nos seus pacientes, doutora? Então vamos lá, né? Depende da extensão, do tanto que está cometida essa pele, da localização, né? Óbvio que a gente, né, tem até uma brincadeira na medicina que dermato usa corticoide por todas as vias, né? Então, óbvio que a gente faz uso do corticoide, que ele é o principal anti-inflamatório e tem um bom custo-benefício, mas a gente tem que ter muita cautela com a extensão, com o risco de afinar a pele,
o corticoide pode provocar atrofia, então não é qualquer lugar que ele pode ser usado, então a gente tem que ter uma cautela, e pela absorção, se ele for usado numa área muito grande, com o risco dele ter uma absorção e funcionar como se fosse um corticoide oral, pelo tanto que é absorvido na pele. A gente tem opções de outros imunomoduladores que vieram para melhorar, para substituir o uso do corticoide. E agora a gente tem os imunobiológicos, esses imunossupressores novos, que surgiram em todas as áreas, que têm seus benefícios, mas têm seus riscos, são imunossupressores, têm um custo elevado, como o doutor falou, o SUS e a medicina privada não vão dar conta desse tanto de novas medicações e com esses preços que elas vêm, E então a gente pode usar desde medicações tópicas, cremes, pomadas na pele, muita hidratação, antialérgicos para evitar coceira, e a gente pode usar esses imunossupressores, essas medicações orais ou injetáveis, muitas com custo elevado, para tratar o eczema como um todo. E uma coisa que eu queria só acrescentar, que isso também já está provado, que às vezes assusta, os eczemas estão associados também a aumento de linfomas. Então, a gente sabe que esse processo inflamatório da pele crônico vai gerando alterações do corpo e já se sabe que os linfomas podem estar aumentados, que são cânceres do sangue, das células linfáticas, das células brancas do sangue. Então, a gente já imagina o quanto a inflamação gera alterações em todos os órgãos. Então, agora é só uma questão mesmo da gente estudar mais profundamente isso, por isso da ligação cardiovascular. Legal. Ok, pessoal. O que é bom durar rápido, acaba logo, e nós chegamos aqui ao fim da nossa Conexão SOCESP, nesse mês da mulher, voltado para a saúde das mulheres, mas é claro, extensivo a toda a população. E eu quero agradecer imensamente a doutora Thalita pelos seus conhecimentos, por dividir aqui conosco os seus conhecimentos. Muito obrigado, doutora Thalita. Eu que agradeço a oportunidade e aprender aqui também com vocês, cardiologistas. E agradecer, claro, nosso querido amigo, Dr. Carlos Machado, que esteve aqui conosco, também dividindo seus conhecimentos. Muito obrigado pela participação, Dr. Carlos. Eu que agradeço, André, Thalita e toda a equipe aqui da SOCESP, o convite, o apoio, e eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente chamar atenção. Olha, tem uma doença de pele, pensa em uma doença do coração e vamos atrás disso. Muito obrigado. É isso aí. Como o Dr. Carlos falou, cada vez mais nós aprendemos que as doenças têm conexões. Nós somos um corpo. E à medida que nós avançamos no nosso conhecimento, nós percebemos que olhar como um todo, olhar a pessoa, tratar o indivíduo e não somente as doenças, deve fazer parte, sim, do nosso atendimento como médicos, como clínicos, como cardiologistas, como dermatologistas. Eu não tenho dúvida que isso nos tornará pessoas melhores. E, é claro, vocês não esqueçam de cuidar das peles, cuidar também do coração e procurar sempre o seu médico. Um grande abraço a todos e até a próxima.